foi um grande discurso, um discurso de estadista e uma grande vitória para Trump. Algo que foi reconhecido, inclusive, por analistas que odeiam o presidente americano. Eu fiz questão de ver o discurso ao vivo pela CNN, também conhecida como Clinton News Network, tamanho o seu viés a favor dos democratas e anti-republicano, e Trump, então, nem se fala, é torcida do contra. E até na CNN tiveram que engolir seco, né? Começa com a presença da junta militar, das lideranças militares e do vice-presidente fazendo pose ali e o Trump entrando pela porta central depois, num tom sério, o que é um simbolismo muito grande de união, ou seja, o governo todo, Trump, tomou uma decisão conjunta, está todo mundo ao lado do presidente americano, não é algo isolado. Antes de dar bom dia, ele disse de forma enfática que Irã jamais terá uma bomba atômica enquanto ele for presidente. Então, um recado logo na largada. Depois, ele passou a explicar algumas coisas importantes. A primeira é que a política da gestão anterior, sem mencionar o nome do presidente Obama, fracassou. Foi uma política de tentativa de suborno dos ayatolás, mandou dinheiro, descongelou, descontingenciou recursos que estavam travados, mandou mala de dinheiro, e o Trump citou isso, né, para os ayatolás, e esse dinheiro foi usado para avançar com o terrorismo, ou seja, dinheiro de pagador de impostos americanos sendo usado para fomentar a estratégia terrorista militar de Soleimani, né? Então, o Trump aproveitou para alfinetar os democratas, a gestão anterior, e fortalecer, então, a sua mudança de postura, vender o seu peixe de que é a política de dissuasão, ou seja, deterrence. É você realmente falar grosso, ameaçar com um porrete ainda maior e com isso, colocar o adversário no seu devido lugar. Ele conseguiu isso, né? Vamos avaliar o que aconteceu de fato. Ele autorizou a eliminarem o principal estrategista, o cérebro por trás da estratégia que vinha sendo adotada pelo Irã, que por sua vez é o principal agente terrorista naquela região, que fomentou o caos no Líbano por meio do Hezbollah, estava cuidando do Iêmen, do Iraque e outros lugares. Então ele conseguiu desestabilizar, de certa forma, o regime, matando o cérebro por trás dessa estratégia militar. Em troca, aliás, com um drone e um atentado cirúrgico. Em troca, recebeu foguetes e mísseis em cima de uma base militar sem nenhuma baixa, que era a linha que ele havia traçado, que não podia ser cruzada, senão ia ter que haver uma reação mais firme. E não foi cruzada, certo? Não tem nenhuma morte de americano. Então é óbvio que é uma conquista, né? Daqui para frente, o que acontece? Ele anunciou aumento de sanções econômicas, ou seja, volta a falar grosso e usar a estratégia de asfixiar o país, fala que o Irã tem muito potencial, mas enquanto esse regime quiser manter essa postura, não vai para frente, e conclamou, isso também é outro ponto importante, a turma da OTAN, inclusive aqueles que são mais próximos do Irã, como China e principalmente a Rússia, a participarem dessa sanção econômica e dessa pressão em cima de um regime que é claramente inimigo da paz na região e no mundo. Ou seja, mais uma vez, a histeria toda dos analistas progressistas, que são torcedores do contra e que vivem numa bolha, se mostra infundada. Chegaram a falar em Terceira Guerra Mundial, em Rússia entrando logo no esquema, e não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer, e Trump deixou uma porta de saída, é fundamental na estratégia, qualquer um que já leu Sun Tzu e a Arte da Guerra entende isso, você não pode deixar o seu inimigo sem nenhuma válvula de escape. E Trump deixou. Tem espaço para negociação, o próprio governo, por meio do seu chanceler do Irã, já tinha dado a entender que concluiu a retaliação com esse ataque, e agora o Trump também falou que não pretende entrar em guerra nenhuma, não interessa a nenhum dos lados, e que tem uma possibilidade de negociação, desde que em novas condições, ou seja, acabou aquela relação de papai para filho que o Barack Hussein Obama adotava. Agora tem que sentar na mesa em outros termos, né? Então, conclamando os outros membros da OTAN a participarem nesse tom mais firme contra o Irã. Ou seja, ao que tudo indica, tudo isso pode ser sempre imprevisível na frente, a gente está lidando, afinal de contas, com xiitas fanáticos, né? Mas tudo indica que Trump conseguiu aquilo que queria, deu um golpe muito duro no regime do Irã, resgatou a política de dissuasão, que é aquela que funciona, política de suborno a terrorista nunca funcionou na história, e
conseguiu, dividendos políticos eleitorais num ano de eleição, calar todos os críticos histéricos, que sempre estão falando que o estilo dele, como falavam do Reagan também, ou do Churchill, ia levar ao caos, enquanto que normalmente esse estilo leva ao debacle dos inimigos da liberdade, como aconteceu na época do Reagan. Ou seja, ponto para Trump e um grande dia.